Olá, meus irmãos amantes da verdade, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre Romanos capítulo 6, no que tange ao assunto da morte. Será que a pessoa que morreu foi absolvida de seu pecado, sim ou não? E então aqui em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo disserta sobre esse tema da morte e do pecado. Tá, vamos começar lendo então Romanos capítulo 6, versículo 7. Seria bom a gente começar lendo do versículo 5 até o 7, para a gente ter um contexto melhor, que diz assim: abre aspas, pois sabemos que a nossa velha personalidade foi pregada na estaca junto com ele, com Cristo aqui, né? A fim de que o nosso corpo pecaminoso perdesse seu poder, de modo que não fôssemos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Pois bem, a explicação mais comum para esse versículo, essas palavras aqui, principalmente as palavras do versículo 7, né? Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado, uma explicação que a gente normalmente ouve é a seguinte: quando a pessoa morreu, ela pagou pelos seus pecados. Só que, aqui em Romanos capítulo 7, Paulo não está falando focadamente na morte literal. Ele também fala da morte literal, mas não é este o sentido da palavra morreu aqui no versículo 7. E a gente pode confirmar isso por ler outros versículos aqui na carta de Romanos no capítulo 6. O versículo 2 diz assim: certamente que não, visto que morremos com relação ao pecado. Como podemos ainda continuar vivendo nele? Versículo 11. Assim vocês também considerem-se mortos com relação ao pecado, mas vivos com relação a Deus, por meio de Cristo Jesus. Então o ponto aqui é que Paulo está se referindo à morte em relação ao pecado. Ele não está falando aqui, nesses versículos que eu li, da morte literal. Em termos simples, o que Paulo está falando é o seguinte: quando o crente se batiza em Cristo e reconhece a Cristo como seu Salvador, reconhece que a morte de Cristo, lá na estaca, pagou os pecados dele, essa pessoa morre em relação aos seus próprios pecados. Quer dizer, ela para de praticar aqueles pecados, porque ela aceita Jesus como seu Salvador. E parando de praticar tais pecados, ela morre em relação a tais pecados. E morrendo em relação a tais pecados, ela é absolvida de todos eles. É isso que Paulo está falando. Tá certo? Então, nesses versículos aqui, Paulo não está falando da morte literal. Entretanto, lá no versículo 23, Paulo começa a falar da morte literal, que diz assim em Romanos 6, 23. Pois o salário pago pelo pecado é a morte. Aqui a morte literal. Eu vou explicar por quê. Mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como nós sabemos aqui que Paulo passou a falar da morte literal? Porque aqui existe uma antítese, conforme eu já expliquei. Nesse caso, a morte aqui ela é o contrário de vida eterna. E essa vida eterna é literal. Ela não é uma vida agora nesse sistema. Talvez alguém pense, não, vida eterna é quando você aceita Cristo, você tem eternamente a vida em si mesmo, apesar de você morrer. Não, não é isso que é vida eterna, tá? Vida eterna é viver para sempre mesmo. Essa vida eterna não é em sentido abstrato, por exemplo assim, enquanto eu acredito em Cristo, a minha vida, apesar de curta, é eterna. Ou seja, este sentido abstrato da expressão vida eterna. Não é este o sentido dessa expressão aqui. Ela é literal. E o antônimo dela também é literal, a morte no caso. Então aqui no versículo 23, a morte, que é o salário pago pelo pecado, ela é a morte literal. Nós herdamos o pecado de Adão e por isso nós morremos literalmente. Talvez alguém diga, mas isso é em sentido espiritual. Essa morte aqui é no sentido de que estamos mortos perante Deus e Cristo nos dá vida. Não, não é. A morte aqui é literal. Visto que nós herdamos o pecado de Adão, nós nascemos pecadores e nós cometemos pecados. E por causa disso, nós eventualmente morreremos um dia. Mas o dom dado por Deus é a vida eterna. Este é o presente que Deus dá. O presente que vence a morte. Esse texto, por exemplo, vai totalmente contra a ideia de um tormento eterno. Porque você vai concordar comigo que uma pessoa que está morta em todos os sentidos não pode ser atormentada. Por exemplo, você não consegue cometer um crime contra um cadáver. É impossível você, por exemplo, cometer um crime de assassinato contra uma pessoa que está morta. Ou, por exemplo, você furtou algo de um cadáver. Isso não existe, porque você não pode cometer crime contra um cadáver. Claro que existem outras questões ali envolvendo, violação de túmulo e tudo. Mas aí é outra questão. Então aqui eu acho que todos nós vamos concordar que, para que uma pessoa seja atormentada ou torturada, ou seja o que for, use o termo que você desejar, para que uma pessoa sofra esse tipo de punição eterna, ela tem que estar viva. Uma pessoa que está plenamente morta não pode ser punida por algo. Você não tem como punir um cadáver, assim como você não pode cometer crime contra um cadáver. São duas coisas que não dá para acontecer.
E o que é que esse texto está falando? Ele está falando que o salário pago pelo pecado é a morte, ou seja, não é o tormento eterno, é a morte, o fim da vida. Aí nós entramos num contraste. Então Paulo contrasta essa ideia da morte com a ideia de vida eterna. Para quem é a vida eterna? Para os crentes, para os cristãos. É disso que Paulo está falando. Então, se você não é cristão, você não vai ter a vida eterna. Claro que existe a oportunidade ali no novo mundo, no milênio e tudo. Mas lá você vai ter que se tornar um cristão. Se até o final do milênio você não aceitou a Cristo, aí já era, aí não tem esperança de vida eterna. Então não existe vida, seja em tormento ou seja vida eterna em bênçãos, a parte de Cristo. Em outras palavras, aquela frase muito bela é provada verdadeira. A vida eterna é um dom de Deus aos fiéis, não uma punição aos ímpios. Mas talvez você diga assim, ó, mas a Sociedade de Torre de Vigia ensina diferente. Ela ensina que Romanos 6,7 fala da morte literal. Talvez você pense que a Torre de Vigia não ensina que Romanos 6,7 fala da morte em relação ao pecado. Mas veja comigo o que diz a revista A Sentinela de 1º de setembro de 1975. Diz assim, Romanos 6,7 reza, pois aquele que morreu foi absolvido do seu pecado. A consideração dos textos circundantes revela que o apóstolo Paulo estava falando dos cristãos ungidos pelo Espírito, que viviam naquele tempo, enquanto ainda vivos, haviam sido batizados em Cristo Jesus e recebido a perspectiva válida da vida celestial. A fim de serem ungidos com o Espírito Santo e aceitos como filhos espirituais de Deus, tinham de morrer para com o seu proceder anterior na vida como humanos imperfeitos. Tinham de receber o perdão de seus pecados por Deus e a imputação de perfeição humana. Fim da citação. Então veja aqui que a própria Sociedade de Torre de Vigia também explica esse texto dessa forma como eu expliquei. Portanto, a explicação que eu dei não vai de encontro aos ensinamentos da Sociedade de Torre de Vigia e do corpo governante. A grande questão que surge agora é o seguinte: será que o texto de Romanos 6,7 também pode ser aplicado à morte literal? Esta é a questão. Porque muitos pensam que se um texto usa uma palavra em sentido conotativo ou não literal, então tal texto não pode ser aplicado em nada em sentido literal. Mas não é assim. Muitas vezes o sentido não literal só é verdadeiro porque o sentido literal é verdadeiro. Então, de fato, não há dúvida de que Paulo falava da morte aqui em sentido do pecado, da morte em relação ao pecado. Mas eu também entendo que este princípio que Paulo aplicou aqui à morte em relação ao pecado também seja verdadeiro no que tange à morte literal. De fato, uma pessoa que morre, ela é absolvida de seu pecado. Por quê? Porque o salário pago pelo pecado é a morte, conforme diz lá em Romanos 6,23. E então eu entendo o seguinte: porque isso vale em sentido literal, Paulo também usa em sentido não literal. Particularmente, eu não vejo razão para pensar que as palavras de Paulo, que dizem que aquele que morreu para com o seu pecado foi absolvido do seu pecado, eu não vejo razão para pensar que isso também não se aplica em sentido literal. Não é este o sentido que Paulo está falando aqui, mas o raciocínio de Paulo em relação à morte também é verdadeiro no que tange à morte literal. E eu não vejo razão para pensar outra coisa. Então, embora Paulo não estivesse falando da morte literal aqui, eu não vejo motivos para pensar que isso não seria verdade em relação à morte literal também. Por quê? Porque lá no versículo 23, Paulo fala que o salário pago pelo pecado é a morte, e aqui é a morte literal. Então não vejo esse texto de Romanos capítulo 6, versículo 7, nesse dilema de se é em sentido não literal, não pode ser em sentido literal. Eu entendo que Paulo expressou uma verdade universal que se aplica a todos os casos. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima semana. Um grande abraço.